Salve, salve! Esse é o primeiro Capa Dura, primeiro programa. O objetivo aqui no vídeo é falar de literatura, não necessariamente aqueles livros que quando você pisa na livraria tá lá os mais vendidos, em promoção, todo mundo tá lendo, não. Vamos falar de umas coisinhas muito boas e que às vezes está passando batido, ou então não tem a discussão que merece hoje em dia. Coisas novas, mas hoje grandes clássicos, né? Eu sou Felipe de Freitas, leitor, desde que me entendo por gente, leitor, fez eu me entender como gente, e hoje em dia é o meu principal hobby. E não só ler, escrever também está sendo uma tarefa que eu tenho desenvolvido. Quem sabe daqui a um tempo tem algo meu para poder apresentar. E aqui do meu lado desde 6 anos de idade, se apresente. Augusto Silveira, um outro apaixonado por literatura também. Gosto sempre de ficar me divertindo e me perdendo no meio de um monte de livros. Também busco sempre me entender como gente, cada dia mais. E hoje a gente vai falar de um escritor, nosso escritor preferido, ou pelo menos o escritor que a gente mais discute, e já que tem tantas vezes que a gente está discutindo sobre ele, vamos deixar registrado, então, na primeira programa nosso na forma de vídeo e também poder compartilhar isso, que a gente vamos falar do Ernest Hemingway, né? Escritor nascido em 1899 em Ohio, e fala um pouquinho dele, algo assim, só para o pessoal entender por que a vida do cara é tão incrível que é quase que daria um livro a vida dele. Cara, então, o Hemingway, ele nascido ali, né, na virada do século, 1899, ele é um cara que já fez de tudo, né? É um cara que já caçou, pescou, já caiu de avião, já se meteu em guerra, já se meteu em espionagem. É um cara que viveu muitas coisas na vida e, mais interessante do que isso, escreveu muitos livros bons, né? Não, e detalhe, né? Tudo que ele faz em vida repercute na obra dele, né? Toda ele, sabe aquele joguinho de onde está o Wally? Né? O Heyman é tipo assim, onde está o Heyman no livro que ele está escrevendo, né? Porque tem sempre um pouquinho dele em cada obra, né? Sim, muitas obras dele têm um fator autobiográfico muito forte. A gente começa assim, é um cara que desde pequeno tudo bem, ele descobriu no colégio que ele tinha uma paixão por livro, depois ele começa a trabalhar como jornalista, né? Aprende uma regra que eu achei muito legal, que disse que o jornalismo ele aprendeu que os parágrafos tinham que ser curtos e a escrita bem concisa. É algo que ele leva depois para o livro dele, ou seja, a gente está falando de um escritor que às vezes em um parágrafo ele já te passa ali aquela informação, ele é direto, né? Ele é bem sucinto, ainda assim, sem ser uma escrita simplesmente truncada, sem nenhum sabor, assim, né? E aí, pô, quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que para os americanos participar era uma honra, né? E o Raymond chega a dar um jeito de entrar nessa Primeira Guerra Mundial, né? Ele se alista primeiro, mas ele é recusado por causa de uma miopia que ele tinha, e no final das contas ele consegue entrar na Cruz Vermelha, né, no corpo de ambulâncias, e vai parar no fronte de um jeito ou de outro, né? Exato, porque tem que participar, né? É uma coisa muito do americano da Guerra Mundial. E lá já começa a se misturar muito a vida com o livro, né? Porque a gente tem a questão do acidente na ambulância, né? Ele entrou na guerra e ficou 1 mês, 2 meses, e já saiu da guerra, foi parar no hospital de campanha, um morteiro acertou a ambulância que ele trabalhava, e ele ficou em recuperação, se não me engano, até o final da guerra, né? Isso é um material que ele vai usar para um livro dele chamado Adeus às Armas. Mas isso é real. O cara se alistou, foi para a ambulância, sofreu um acidente, parou numa cama de hospital, se apaixona loucamente pela enfermeira, né? E essa parte é muito interessante. Ele se apaixona loucamente pela enfermeira e levam fora o médico dela, que muitos biógrafos da vida dele dizem que ele nunca superou, na verdade, esse fora que ele levou, né? Porque ele tinha combinado de se casar com ela, se apaixonou perdidamente. Só que quando ele voltou para os Estados Unidos, recebeu uma carta dela, ela falando que ia se casar com um oficial italiano, e ele, né, seguiu a vida dele. 10 anos depois, ele escreve um livro, é o Adeus às Armas, só que nesse livro ele consegue fazer uma coisa que eu acho que muitas pessoas já passaram com uma desilusão amorosa na vida fazem, né? Ele pegou e reinventou essa história onde a mulher aceitou se casar com ele. É praticamente um termo de relacionamento que na hora que o cara vai contar como é que vocês terminou, ele conta a versão dele. A versão dele. Romantizou ali um pouquinho. E a gente tem esse livro incrível, né? Adeus às Armas aqui, né? Essa é uma das muitas versões dos livros do Heyman, né? Essa coleção é bem bonita também. E eu tô vendo a sua coleção aí, né? Do lado,
Tudo isso é Heyman, gente. Tudo Hemingway. E, putz, e assim, a gente começa a pensar, beleza, primeiro ele está nos Estados Unidos, aí depois ele vai para a França, né? Vai pra Uma França. pessoa que morou também em vários lugares, né? Aí na França é interessante porque a gente está falando de Paris nos anos 30, né? A gente está falando também daquelas pessoas a geração perdida, né? E em É, Paris a gente. antes até dessa publicação do Adeus às Armas, que foi um livro que deu para ele, né, uma visibilidade maior, ele também chegou a lançar um livro, que é O Sol Também Se Levanta, que também fez um burburinho na época, e esse livro ele trata justamente desse pós-guerra, dessa geração perdida, né, que a Gertrude Stein apelidou eles, daqueles intelectuais, escritores, que estavam lá perdidos na Europa, no pós-guerra, sem saber muito onde se encaixar, e ele escreve um livro a respeito desse momento, né, também com personagens interessantíssimos, um toureiro, e esse livro ele causou um burburinho também por ser muito, muito sucinto. Ele era muito curto e sem adjetivos, sem floreios, aquela escrita rasgante dele, muito interessante. Aí você está falando do Sol O também, Sol se Também Se levanta, Levanta. né? Esse é o primeiro E romance, né? Depois de alguns linda essa contos e capa, né? poemas, esse aqui foi o primeiro romance dele. Não, e uma coisa muito interessante, sim, tem um grupo de amigos. Tanto Sim. outro livro também, que é Paris é uma Festa, né? É sempre um grupo de amigos que dizem que é muito o grupo de amigo dele que ele também romantizou, né? Então, em O Sol Também Se Levanta, a história é basicamente assim, tem um grupo de amigos aqui. Tem esse cara que é apaixonado por essa menina tem um rolo ali, e aí chega alguém e fala assim, cara, sabe o que é legal? Tourada. Vamos pra Espanha, né? E aí isso dá uma aventura assim, de amigos, né? E também a questão muito do romance, né? O romance está sempre presente, né? Na visão do homem, isso é as coisas que eu acho muito legal, porque quando a gente pensa no romance, a gente tem sempre uma questão muito, às vezes, o lado feminino do romance, né? E o Hammer fala de um romance masculino, assim, o que é um homem ficar apaixonado? O que é um homem levar um pé na bunda, assim, né? Não que seja um livro exclusivo para homem, mas é muito legal quando você vê assim, vamos pensar um pouquinho mais com a cabeça masculina, o que é essa questão, né? Vamos desenvolver a mulher enquanto aquilo que o homem ama, a perda, o amor, né? Vamos desenvolver a mulher, às vezes, do que é o, para o homem essa mulher, né? Essa figura amada, né? O Remy vai tratar para mim muito disso. Eu acho que ele desenvolve muito os seus personagens masculinos e a mulher acho que ele desenvolve muito por causa das relações mesmo do homem com ela, né? Ele cria personagens femininos muito fracos, né? Remy é o fruto do seu tempo, né? Então ele tem uma certa misoginia, tem um certo machismo nos livros dele. A gente pode brincar que ele era um macho que escrevia para machos, né? Porque ele sempre exacerbava e elogiava essa virilidade masculina. Numa leitura rasa do Hemingway, a gente pode até ver dessa forma, mas se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente vai ver que os personagens machos dele, que estão lá enfrentando sempre a morte, sempre o desafio de morrer numa tourada, de sempre ir na guerra. Se você fizer uma leitura rasa, você vai até achar que ele faz uma apologia à guerra, né? Ele vai narrar aquilo de uma forma muito realista e detalhada, mas na verdade ele está indo contra a guerra e os personagens dele, por mais viris que sejam, no final das contas são sempre homens quebrados, homens tentando encontrar felicidade. E uma coisa muito bacana também, que nesse segundo livro dele, O Adeus às Armas, foi um dos primeiros livros a tratar da guerra. Né? Foi logo após ali, a Primeira Guerra Mundial, foi um dos primeiros livros a falar sobre a guerra, de mostrar os horrores da guerra. Isso também chocou muito na época. Imagina, e falar da guerra como ela é, né? Como ela é, Não sem... da guerra romanceada, a guerra do filme de ação, de aventura, né? Mas do cara que sai em volta da guerra com sequelas psicológicas, né? Por aí vai. E aí a gente tá falando de um cara depois que já começou assim, a ficar famoso, né? Então, assim, ainda tem a questão ainda do agora popstar, né? Mulheres, 4 casamentos, né? Aí eu vou para África fazer safari. Bebê, muitas bebedeiras. E aí eu assim, caramba, não, esse cara é muito errado. Mas é igual você falou, a questão da época, né? Um zeitgeist, né? O cara é um reflexo da época. Isso é até uma coisa legal. Quando eu estou lendo o Hegel, eu estou vendo uma visão de uma época, né? E acho muito legal também aquela questão assim, eu sou a favor da literatura que incomoda. Não que te ofende, mas que me incomoda. Tipo assim, ela está descrevendo alguma coisa ali que para mim não é fácil, às vezes não é simplesmente agradável vou ler, não. Vamos falar de guerra, vamos falar de
situações de perigo. Ele fala da caça, né? Porque hoje em dia, como é que eu vou falar, achar legal a pessoa que faz um safari caçar um leão? Não tem como, né? Mas vamos voltar lá um pouco no tempo e vamos tentar entender a mente de quem estava vivendo naquela época lá. Então ele vai mexer com muita coisa, com guerra, com caça-tubarão em Cuba, com tourada, ele vai mexer com mais o que? Com safari, né? Tem várias certas coisas. Eu acho que se fosse para publicar, eu acho que o editor dele ia ficar maluco, né? Não são coisas fáceis de ler em certo sentido, né? Mas uma coisa interessante disso é que o Hammer, ele, né, lançou esse primeiro livro dele, o segundo, e a figura dele foi crescendo tanto que tem alguns historiadores, né, que falam que ele meio que entrou no personagem também, né? Que em prol de ter esse contato para escrever, ele meio que entrou no personagem também e começou a se meter nesses safaris, se meter mais ainda no correspondente de guerra, foi se meter nesse monte de coisa aí, meio que criando um personagem de si também, o que é bem interessante. É porque a gente está tendo depois um homem de meia idade que está lá, sabe, na Espanha, metido com enfrentar as tropas de General Franco, né, durante o que dá origem ao franquismo, né? É espanhol. O Hitler financia o General Franco, né, um ensaio para a Segunda Guerra, e ele vai lá se meter como não só correspondente, mas até chegar ao ponto de pegar em armas, né, para enfrentar o pessoal ali. Até que ponto isso é uma motivação pessoal, até que ponto seria isso uma tentativa de engrandecer a própria pessoa enquanto um personagem, né? Ele com certeza tinha muitos problemas, né, psicológicos com relação a isso, mas era uma máxima dele também, a escrita dele, né, que ele queria escrever apenas verdades, né, tinha que se fazer uma frase sincera. Então, essa verdade para ele tinha que ser pautada na realidade, na experiência. Então, assim, isso diz muito com tudo que ele viveu, ele ia colocando no que ele escrevia, né? Porque, igual nesse momento ele que participou na Guerra Espanhola, um pouco depois ele lançou um livro também muito famoso dele, que é Por que Você Nos Dobram, que tem muito disso também. Nossa, incrível esse livro. Esse é que você falou da verdade, da sinceridade, legal. Para quem quer conhecer um pouco essa questão do Paris, dos anos 30, um pouco do Hammer, quem estava Scott Fitzgerald, toda aquela geração perdida, tem um filme, uma comédia romântica, drama, não sei, mais lindo, que é Meia Noite em Paris, né? Com o Will Wilson, que o Will Wilson faz uma viagem no tempo e ele começa a visitar Paris nos anos 30. E aí tem uma passagem dele com o Hammer, que o Wilson seria um escritor, entrega o Hammer o livro dele e fala, você pode ler? Aí ele fala assim, não preciso ler, o que você escreveu é sincero? Aí ele responde, sim, não, escrevi de forma sincera. O Hammer fala, não, então se é sincero é bom. Pronto, simples assim. E acho isso muito legal. Eu acho isso muito verdade para outras coisas, música também, quando a gente escuta uma letra de uma música e fala assim, pô, mas esse cara viveu esse negócio que ele tá cantando aí, é diferente. Transmite, né? Transmite mesmo o que a pessoa viveu, né? E esse Meia Noite em Paris, cara, eu acho que foi o Woody Allen, né? O Woody Allen que fez esse filme. Eu acho que ele pegou, leu Paris é uma festa e, pô, tirou bastante base naquilo, né? Porque Paris é uma festa, é muito parecido com Meia Noite em Paris em alguns aspectos. Tá retratando você tá naquele, realmente, sabe, voltando naquele tempo, naquele local, aquelas pessoas, né, que são gente ali. E é um filmaço, assim, às vezes sim. Um pouquinho, acho que vai te abrir a cabeça para muitas questões culturais, a gente aparece outros escritores ali aparecendo, pintores, né? Ótimo filme, assim, também, mas fica só de passagem, vai conhecer, às vezes, o Hammer como um personagem assim, interpretado ali, às vezes vai entender um pouco mais. Mas eu queria só falar dessa sinceridade, que para mim é a principal característica dele na obra. Tudo que ele está falando ali é sincero. Então, até porque esse lado quebrado da mente dele aparece nos próprios personagens, assim, né? Apesar dele ser quase um herói em muitas situações, ele se vê uma pessoa também totalmente com seus problemas pessoais, seus demônios, assim. Tanto que levou ele ao final da vida a tirar a própria vida, né? Em 1961, quando ele retorna de Cuba para os Estados Unidos, ele se mata. Não foi uma pessoa que teve uma vida interna tão fácil assim, né? Tem um histórico familiar muito grande disso, né? Vários problemas pessoais, né? O pai tinha se suicidado alguns anos antes também. Membros da família dele se suicidaram. É pesada. E alguns historiadores acreditam que, por exemplo, essa queda de avião, essa série de acidentes, ele sofreu sérios acidentes, né?
Então, às vezes, até a perda dessa masculinidade, ou então da constatação da sua fragilidade, faz ele também sofrer um pouco, né? Ajuda a contribuir para esse problema psicológico que acaba fazendo ele retirar a própria vida, que é uma espingarda de caça, né? Pessoal dele que realizava safari, né? Uma pessoa muito quebrada, assim, também. Era o homão da porra, né? Como se dizia, né? O cara fez boxe, caçava tubarão, safari, tourada, mas ao mesmo lado muito frágil, e tudo isso presente nessa pilha de livros aí. Fala um pouquinho de algum ou outro aí que o pessoal tem uma noção, às vezes até para indicar. Cara, eu vou pegar essa sua fala do homão da porra que fez de tudo e vai chegando no final da vida, e a gente pode pegar e separar aqui um livrinho dele. O último livro que ele lançou em vida, que foi também o que contribuiu para ele ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, foi este. Um livraço, O Velho e o Mar. Eu tenho uma cópia por aqui que você me deu, inclusive. Eu geralmente costumo insistir para as pessoas lerem esse livro, mas é um livro que trata disso, né? É um homem que viveu muito, já viveu de tudo, já batalhou muito e está no final da vida ainda batalhando. É uma metáfora muito bonita, até porque, igual a gente falou, né? Esse é um livro sucinto, sem adjetivos, O rasgante. Velho Mar, né? É o velho mar, é um cara pescando um peixe e acabou de pescar o peixe, leva o peixe para a costa, tubarões atacam. É uma história aparentemente muito simples, porque o Hemingway ele tem essa escrita, né, que, igual a gente já falou, pode parecer rasa, mas ela tem muita coisa por baixo, né, que é a teoria que ele desenvolveu, a teoria do princípio do iceberg, né, que uma parte ele vai te mostrar ali através de diálogos, através da escrita, e outra parte está submersa e ele joga para o leitor, né. Pode E parecer você uma coisa entende, né? simples, mas joga para o leitor, e isso acaba abrindo margem para várias interpretações diferentes, né? De cada um você pode ter uma interpretação diferente no livro, que é muito bacana também, mas esse daqui é com certeza um dos melhores livros dele, pode ser até um bom livro Claro. para começar a se ler ele. Um outro livro Eu muito acho que é o interessante. melhor, realmente, para começar. Primeiro, porque é pequeno e acho muito bom começar com as obras menores de um escritor, para você ver se você gosta, né? Eu acho que, Sim, assim, um livro que tem. Não tem 200 páginas, acho que tem o quê? 130, mais ou menos? um livro, 140? um livro bem curto com 120 páginas. Isso com gravuras, né? Porque essa Isso edição com tem umas imagens. gravuras lindas ainda, né? É um livro que você Então lê é numa muito. tacada. E até pelo E método de escrita do Hemingway, ser tão conciso assim, e muitos diálogos, você lê o livro 50 páginas sem perceber. Quando você lê, já leu 50 páginas. Um outro livro muito bacana também, Adeus às Armas, que é o livro que ele pega e reinventa a história do primeiro amor dele, da primeira paixão dele, onde a mulher resolve ficar com ele na verdade. É um livro muito bacana, muito interessante. Vai mostrar um pouco do acidente que ele sofreu, que, né, essa parte autobiográfica, né? O acidente que ele sofreu na ambulância, a recuperação que ele teve, as cirurgias que ele teve que fazer na perna, e ele tentando ajudar, ele ainda, depois do acidente, ainda tentou ajudar as pessoas ali, os outros soldados que estavam feridos, levando pro médico. Outro livro dele também muito bom, muito famoso, se passa durante a Guerra Civil Espanhola, Por Quem os Sinos Dobram. Esse já é um calhamaço, né? Mas também não é difícil de ler. 670 páginas, você lê numa fluidez bem bacana. Apesar de inclusive, também é que, uma ótima música do Metallica, não posso perder essa piada, né? é verdade, Por Quem os Sinos Dobram. E é uma obra incrível. E o legal dele é isso, toda essa pilha que você demonstrou, eles são de ótimos livros. Que às vezes a gente pode conhecer um autor e, assim, ler uma obra-prima do Gabriel Garcia Marques, li 100 Anos de Solidão. Eu falei, não, estou satisfeito, porque depois que eu li 100 Anos de Solidão, esse aqui que eu vou... Talvez nada vai ser tão grande quanto essa obra do Gabriel. Né? E o Hemingway não é esse tipo de escritor que ele é refém da sua obra-prima. Não, Assim, eu conheço do Hemingway, se eu li o Velho Mar, não posso parar nada. Essa pilha toda é interessantíssima e tão boa quanto. Qualquer um livro é tão bom quanto, né? Acho que é uma coisa muito legal. O Hemingway vai ter livros maiores e menores, livros que não fizeram tanto sucesso quando foram lançados, livros massacrados pela crítica, mas de uma forma ou de outra, quando você lê, você acaba ficando curioso, instigado para saber, poxa, quero ler o próximo livro dele, o que será que tem? Por ter essa coisa da realidade, da sinceridade, e dele escrever verdades, você fica instigado para ler, mesmo que o livro dele não seja tão bom, se não me engano, O Verão Perigoso,
Acho que ter ou não ter foi muito massacrado pela crítica. Mesmo assim, ainda vale a pena ler. E muita gente dizia também que ele era melhor contista do que um romancista, né? Então, assim, até um grande livro dele, igual Os Sinos do Álvaro, parece pequenos episódios. E isso daí já vale Não, sim. outra dica também, que lê contos. Ele tem 3 coletâneas de contos. Esses contos dele são excelentes. Ele é muito bom em escrever contos, né? Esse método dele conciso, curto, direto ao ponto, funciona muito bem em conto. Então, assim, também é um bom lugar para começar a ler Hemingway, são os contos dele. Você acha que 3 livros para indicar ele, assim, para a pessoa começar a criar uma curiosidade? O Velho Mar, pelo tamanho pequenininho, né, e Velho Mar, redondinha a obra, né? primeira coletânea de contos. A primeira coletânea de contos. A primeira é da luva de boxe na capa ou é... A Agora não primeira tem é nem da, a edição, né? Ou a da primeira é da máscara, luva né? de boxe. Uma máscara espanhola, Não, a primeira é a luvinha de boxe. a luva, né? Que retrata o interesse dele por boxe. Nossa, tem um É. conto aí sobre um boxeador que é se preparando para uma luta, que é uma coisa incrível. Eu gosto de boxe, pratico, né? E, nossa, o jeito que ele fala ali realmente é de uma sinceridade, de um conhecimento, porque tudo que ele escreve, ele tem conhecimento para poder falar, né? De Era, tourada, ele escreveu só um livro sobre técnicas de tourada e análise sobre tourada, né? Tudo que ele fala não é simplesmente pesquisado, é vivenciado, né? não é jogado Então, ali, o né? Velho Mar, o livro de contos e um terceiro, assim, Ó, o Velho Mar, um livro de contos e o Adeus às Armas. É ah, um clássico dele. Se eu não me engano, tem até alguns filmes desse livro. Tem alguns filmes do Adeus às Armas mais antigos e tem uma animação do Velho Mar muito bonita também. Muito bacana. Acho sim, que tem no nossa, YouTube. ela ela é meio que fluida, assim, não é É, ela não é parece que a uma gente espera de pintura. uma animação de frames, ela tem essa Parece uma questão da pintura. pintura. Mas muito bacana, muito bonito também. Aham. E tem alguns contos dele, igual você falou, né? Desse do box. Tem aquele A Breve Vida de Francis Macomber, né? Excelente conto. Excelente Que se conto. E passa também enquanto uma caçada, né, uma de caçada leões na de leão. África. Muito, muito, muito interessante. Tem As Neves do Kilimanjaro, que eu acho que ele traz um pouco daquele acidente de avião que ele sofreu. Tem uma pegada disso ali. Tá ele lá presente na obra de novo, né? Como brinquei, achei o Hemingway, olha ele aqui, ó. Logo depois do sofreu acidente de avião na África, Você né? sempre vai buscando ali, né, onde que a vida e a obra se misturam, né? Aham. Bom, então tem mais uma coisa para. Ah, tem um outro livro aí também que você tem. Um livro que eu achei um sebo para você, né? Que era do. Esse era legal, porque eu já achei esse livro no sebo todo, já em frangalhos, né? Mas nada mais nada menos que o prefácio do Gabriel Garcia Marques, se eu não me engano, falando do Falando do Hemingway, né? Hemingway, Também segue uma vida, descrição da vida dele com umas passagens muito bonitas, né? Do tipo, quando ele morreu, os pescadores de Cuba pegaram os seus pedaços de motores para criar uma estátua de cobre para ele. derreteu cobre para fazer uma estátua para eles. A parte da vida dele em Cuba, que eu acho que foi o único lugar onde ele realmente se sentiu em casa. A primeira casa que ele comprou foi Finca Vigia. E aí, quem foi visitar lá, né? Eu já fui lá, é um lugar muito interessante de se visitar. A Finca Vigia, ele comprou essa propriedade com o dinheiro que ele ganhou dos royalties de Por Quem os Sinos Dobram. Sim. Comprou, foi lá, né, com alguma das suas mulheres, que ele vivia trocando de mulheres também, né? Teve 4 casamentos, né? Uhum. E foi a primeira propriedade que ele comprou. E lá ele viveu até quase o final de sua vida, né? Saindo de lá só no finalzinho ali, naquela Revolução Cubana. E experimentando uma liberdade que ele gostava muito de ter lá, né? Do seu quintal, treinar uma galerinha para jogar beisebol, Jogava entra naquele beisebol com as assunto polêmico crianças, também, linha de galo. linha de galo, de tudo um pouco. E escreveu bastante coisa lá, o Velho Mar foi concebido lá também. Uma coisa muito interessante do Hemingway, que nessa fase, né, mais ou menos ali durante a Segunda Guerra Mundial, ele morando em Cuba, ele pegou o iate dele, o iate Pilar, e resolveu transformar num caçador de submarinos alemães. E foi a caça de submarinos alemães. A grande questão aí é que os Estados Unidos não pediu nada disso, né? Ele ia caçando submarinos alemães e eu tenho uma frase muito engraçada que eu vi num livro dele, de alguém falando a respeito dele, que assim, submarino alemão, ele não encontrou nenhum,
mas garrafas de bebida se perderam aos montes. A mulher dele falava, era só uma desculpa ele sair e beber com os companheiros dele. Né? Era pelada de domingo, né? Pelado domingo, e ele achando que estava caçando submarinos alemães. Mais uma coisa, eu acho que o assunto aqui não falta, né? Mas acho que a gente vai Dá deixar para falar bastante tempo do Hamilton. Vamos deixar nas descrições ali de alguns livros para indicar, né? Só para terminar, como eu te falei, você um grande leitor de livro físico, né? Eu começando há pouco tempo, nos últimos anos, me aventurar no Kindle, gostei pela praticidade, né? E no Kindle tem o Kindle Limit, que quem paga uma assinatura, sem fazer com paga, só contando o fato, tem acesso a uma biblioteca imensa. E aí, desses livros que a gente falou, muitos estão presentes lá para você poder só clicar e ler. Você clica, já cai no seu Kindle e você lê. Então, se você fez assinatura, ó, Adeus às Armas está ali presente. O Sol Também Se Levanta, Ter e Não Ter, Contos, volume 1, Do Outro Lado do Rio e Entre as Árvores, O Verão Perigoso, O Velho e o Mar. Então, assim, é um escritor muito acessível, tanto de livros físicos, porque esses livros seus, eles têm outras versões, né? E tanto para o digital, até por isso que a gente queria falar dele, né? Porque se for para indicar, tem que indicar uma coisa acessível. Não dá para indicar a ganhadora do Prêmio Nobel desse ano, que só tem livro em inglês, sempre está para português, e não dá para servir essa indicação. Então, vamos indicar sempre coisas acessíveis, né? Bom, acho que é isso. Já temos a pauta do próximo vídeo, né? Acho que tem algumas ideias, pelo menos. Então tá, vamos elaborar elas e até o próximo vídeo. Então, obrigado e qualquer coisa, entre em contato. Siga a gente, caso queira, nas redes sociais, que eu vou deixar a legenda aqui de baixo. Deixa dica de filmes. Isso, bom. Tem alguns filmes interessantes do Hamilton. É verdade. E vamos encerrar com fotos do Augusto andando sem camisa por Cuba.